Mas eu queria convidar você para Mateus, capítulo 26, versículo 30. Enquanto você está aí abrindo, a todos aqueles que são da equipe de som, vídeo, tradução, louvor, recepção, tem um encontro após o culto, já no endereço informado, em Chesterfield, hoje depois do culto. Vai ser praticamente o arrebatamento, ou não, porque nós temos que estar aqui domingo que vem, né, gente? Então, vai ser uma grande reunião ali em Chesterfield. Quem não sabe o endereço, ô Hilbert, levanta a mão aí. Pergunta para o Hilbert, que ele sabe lá o endereço, é em Chesterfield. Também a recepção tem esse endereço para você. Vamos ter uma reunião com essa equipe ali. Estamos trabalhando para servir melhor o Senhor. E nós precisamos servir melhor. Nada é tão bom que não possa melhorar. E nós precisamos fazer com excelência. E Ele está conosco nisso aí. Já estou há mais de um mês pensando sobre esse tema e pedindo a Deus o texto. E Ele me deu um versículo, que é um versículo inicialmente difícil. E muito pouco, pelo menos na minha história, acho que eu nunca vi uma mensagem sobre ele. Obviamente que boa parte da minha história não existia internet, né? Então hoje, se você botar na internet o texto e o livro, você vai encontrar com certeza alguns sermões sobre ele. Mas fiquei perguntando ao Senhor, o que o Senhor quer dizer com esse texto? O que o Senhor quer nos falar sobre esse texto? E me dá a graça de entender aquilo que o Senhor quer transmitir. E nós vamos então para Mateus 26, versículo de número 30. É um capítulo que tem bem grande, né? Com 75 versículos. E o versículo 30 nos traz a seguinte mensagem: depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Depois de terem cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Uma outra versão vai dizer: depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o monte das oliveiras. Queria convidar você para orar mais uma vez nessa manhã. Pai, muito obrigado porque estamos em casa, estamos em família. Muito obrigado porque a Tua palavra está aqui aberta, na nossa língua materna. Muito obrigado porque o Senhor se importa conosco. Muito obrigado porque o Senhor nos deu fôlego de vida para continuar esse dia. E nos permita, Senhor, cumprir o plano, o projeto que o Senhor já escreveu para nós, cumprirmos nessa terra, desde antes do nosso nascimento. Mas nessa manhã, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, com a tradução, inspiração, poder do Teu Santo Espírito, sobre esse assunto que trata do avivamento na adoração. Queremos entender da fonte, queremos entender direto de Ti, da Tua palavra, o que o Senhor deseja de nós nessa área. E assim nós oramos no nome de Jesus, o Teu próprio Filho. Amém. A palavra louvor, e aí a gente precisa trabalhar com palavras, porque nós estamos num momento do mundo que aquilo que significava uma coisa, não significa mais aquela coisa. E, por exemplo, eu e a Alessandra fomos membros, aliás, foi lá que eu resgatei ela, de uma igreja que o nome da igreja começava Comunidade Evangélica. E aí, quando a gente está falando em casa, algumas histórias nossas desse tempo, e as crianças, que já não são crianças, estão lá conosco, e aí a gente vai falar assim, lembra do fulano lá da comunidade? E aí as crianças falam, vocês moraram na favela? Por quê? Comunidade hoje é uma coisa, quando você fala comunidade, é uma coisa, para outra é outra. E é um nome até, acho que bom, não é pejorativo como o outro nome que se usava para alguns bairros, mas há um trocadilho de palavras. Você está falando de quê quando você fala dessa palavra? E no seio da igreja,
há uma confusão sobre a palavra adoração, há uma confusão sobre a palavra louvor, e a gente fica meio embolado nisso, e até quando a gente ora, tem gente que ora, Senhor Deus, mas Jesus, e olha, se o Espírito Santo não fizesse uma certa revisão de texto nas nossas orações, no céu eu acho que fica assim, a pessoa começa, Pai, aí o Espírito Santo, Deus é contigo, aí de repente a pessoa assim, mas Jesus, Jesus, esse aqui é contigo agora, mudou, na mesma oração, fica um negócio, a gente se enrola muitas vezes no nosso jeito de entender, de ler e de se comunicar. E esclarecer algumas coisas são importantes, porque senão a gente segue num engarrafamento de ideias e de interpretações. Por exemplo, a palavra louvor significa ato de louvar, aplauso e elogio, apologia de uma obra meritória. Louvor é algo que qualquer um pode dar a qualquer coisa ou pessoa. É o contrário de censura ou crítica. Olha, foi muito louvável sua atuação na construção daquele equipamento. Olha, realmente você tem muito mérito naquilo que você realizou. Louvor é isso, é um elogio. Então foi louvável, tá certo? É louvável. Bom, e eu posso falar isso através de um jardim, uma horta, que alguém fez no quintal de casa. Olha que horta legal. Olha, você realmente precisa receber um grande elogio por aquilo que você fez. O que é isso? É o ato de louvar. É o ato de dar mérito a alguém por alguma coisa que ela fez ou que ela tenha feito. Muito bem, já aqui em Salmo 156 nós temos tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ah, então mudou. O verbo louvar está presente, mas o objeto do louvor, do elogio, do mérito, está também aqui. Quem? O Senhor. Não é problema se eu dou um mérito ao Diego por algo que ele fez. E dou um mérito a Deus por algo que ele fez. Dou um mérito ao Brian por algo que ele fez. Mas dou um mérito a Deus por aquilo que ele fez. Isso não é um problema. Não há confusão nisso. Porque louvar é o ato de elogiar. É o ato de reconhecer. E isso, não há nenhum problema nisso. O avivamento não virá enquanto pensamentos, prisões na mente e nas emoções, coisas e pessoas estiverem tomando o lugar de Deus na nossa vida. Então nós passamos a entrar numa outra área, numa outra direção. E agora nós precisamos falar um pouco sobre a adoração, que é muito mais profundo. Na verdade, é a essência. Adoração é um verbo, prestar culto a alguém. Adoração tem a ver com culto, tem a ver com escolher alguém para ser o objeto de culto. Não há adoração para qualquer coisa que não seja isso. Ele, como verbo transitivo direto, como transitivo direto e indireto, ele é prestar culto. Como transitivo direto no predicativo é ter veneração por alguém, apreço, reverenciar. Mas tudo está no âmbito espiritual. O que tem acontecido com a sociedade do nosso tempo é que pessoas estão adorando pessoas e coisas ao invés de dar louvor a alguém pelo que ele está fazendo. Adorar, lá, irmã Jane, lá da nossa casa, sempre corrigia a gente. Por exemplo, é o melhor pudim que existe na face da terra. E quando alguém falava, aliás, tinha uma música, né, Lê, que vocês criaram? É um rap que os netos criaram só para o pudim da vovó. Se você quiser uma coisa legal, como é que é? Se você quiser uma coisa especial, pudinzinho da vovó, você vai ficar legal. Eu adoro o seu pudim, vovó. Adorar você não adora, não. Você pode gostar do meu pudim. Adorar somente a Deus.
O problema está em que nós estamos adorando coisas, pessoas, desejos, projetos, sentimentos. Estamos esquecendo o significado da palavra adorar. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Deuteronômio 6, 13. Somente a Ele emprestem culto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Do Gênesis ao Apocalipse, o desafio de Deus com o povo dele é esclarecer: somente eu devo ser adorado. Moisés, tirando o povo do Egito, olha, nós vamos passar em outros países, nós vamos atravessar outras terras, outras cidades, outras culturas. Lá haverão vários deuses. Vocês não adorem aqueles deuses. Olha, vocês serão convidados, vocês serão envolvidos por emoções, vocês serão envolvidos por outras culturas. Não adorem nada que não seja o Senhor, o nosso Deus. Se eu pudesse resumir o Antigo Testamento, essa é a base. Escolha quem você vai adorar. E não tem muitas opções. Ou é Deus, ou é o resto. A adoração é uma essência, é uma escolha que eu faço. E eu adoro ao Senhor por escolha. Sou eu que escolhi. Alguém poderia dizer, mas Deus não podia botar um chip na gente? Que a gente já nasce já com o chip configurado. Eu só adoro a Deus. Então não seria adoração. Porque não seria uma escolha. Eu e minha casa decidimos servir, adorar o Senhor. Isso é uma escolha. Lucas 4, de 5 a 8. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem quiser. Então, preste bem atenção, o diabo conversando com Jesus. O diabo queria ganhar o coração do Filho de Deus. O diabo queria contratar Jesus para a sua lista de adoradores. Se o diabo queria contratar Jesus para a sua lista de adoradores, você acha que ele está fazendo o que com você? Ele não quer também, não? Você acha que ele não trabalha 24 horas para isso? Olha o que o texto fala. Então, se você tudo será seu. Desista de Deus. Desista do Pai. Você está aqui, sem comer, sem beber, 40 dias. Desista. Me adore. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Está escrito. Muitos dos equívocos em relação a interpretações, significados e práticas ocorrem por desconhecimento e ignorância bíblica, ou analfabetismo bíblico, ou falta de uma vida que nos informe e revise e reinforme aquilo que a palavra de Deus diz. Pastor, eu nem lembrava desse versículo. Pois é, isso é base. Isso aqui é base. Jesus está citando Deuteronômio. Citando para quem, gente? Para quem que Jesus, o Filho de Deus, está citando a Bíblia? Para o diabo. A Bíblia que Jesus tinha era essa. E ele pega as Escrituras e está citando para o diabo. Não mexe nessa caixa. Não mexe na caixa da adoração. Essa caixa na minha vida já está resolvida. Você não tem 1 milímetro nela. Você, não importa se eu estou com fome, não importa se a minha carne está clamando por comida nesses 40 dias no deserto, não mexe nessa caixa. Nada vai me fazer mudar de ideia na caixa a adoração. A minha vida e o meu coração tem dono. Eu decidi prestar culto a Deus. Você pode oferecer o que você quiser, com todas as suas mentiras. Eu não saio da minha decisão pela adoração a Deus. E a coisa é tão interessante que continua.
A sua essência é adoração. Por exemplo, quando você acorda, toma café da manhã e vai fazer a sua rotina, o seu jeito de viver durante o dia, traz sinais, revela como está esse tema na tua vida. Se ele está em alta ou se ele precisa de revisão. Se você foi dormir e acordou pensando nisso ou não. Porque me parece que nós simplesmente nos desligamos desse tema. A corrida, o trabalho, a agenda, a servir as pessoas dentro de casa, parece que isso passa despercebido. E desde que entendi que deveria trazer esse tema para nós, e Deus trouxe o texto, eu tenho pedido a Ele, Senhor, vai falando comigo, porque eu quero ser impactado por esse tema primeiro. Nós temos trocado, em muitos momentos do nosso dia, da nossa semana, a adoração a Deus, por adoração a uma ideia, a um amigo, a uma amiga, a um parente, a um desejo material, a uma conquista. E Deus tem ficado em segundo plano. A adoração comanda o meio. Qual é o meio? O louvor. A essência comanda o meio. Porque o louvor é a forma de reconhecer. O louvor é a forma de exaltar. É a forma de dar mérito. Então vamos lá. Vai desde um pensamento. Pessoas podem adorar a Deus com um pensamento. E podem também não adorá-lo. Há notícias de pessoas em coma que louvavam a Deus cantando em pensamento. Não podiam falar. Há pacientes, eu conheço casos de pacientes que estavam ali sedados. Ninguém sabia, mas eles estavam ouvindo tudo que estava acontecendo ao redor. O olho não conseguia abrir, a boca não conseguia falar. O ouvido ouvia a conversa. Há pacientes que descobriram, hoje é domingo, estão falando que hoje é domingo. Eu conheço um paciente que ele começou a fazer um culto na mente. Não conseguia cantar. Mas ele começou a relembrar na mente as músicas que ele cantaria se estivesse na igreja. Textos que ele recitaria se estivesse na igreja. Eu posso adorar num pensamento a arte material física, esculturas, desenhos. Qualquer coisa que eu possa fazer fisicamente, materialmente, pode ser uma maneira de louvar, de exaltar a Deus. A escrita, a poesia, 150 poesias, o livro de Salmos. Algumas dessas poesias foram transformadas em músicas e eram cantadas pelo povo de Israel repetidamente. Por falar em poesia, sinto falta de expressões poéticas de louvor a Deus. Pessoas que compõem, ou memorizam, ou recitam poemas. A música cantada, ela antes é poesia. Sinto falta de composições. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. O quanto da essência da adoração está em nós, ou não está mais em nós, que a pobreza em composições é grande. Precisamos repetir uma mesma música, composta por alguém, e traduzida para 100 idiomas, 200. Porque nós, às vezes, não conseguimos, nós mesmos, colocarmos no papel aquilo que vem da essência da adoração. Ao louvor esculpido, tocado, cantado, resmungado. Tem gente que não gosta muito de cantar. Aí fica resmungando uma melodia, não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de cantar quando está sozinho, né? Porque se cantar no meio da multidão vai ser muitos autógrafos, aquele negócio todo, né? Expressões de louvor dentro da sua casa. Pode ser que estejam faltando isso na sua casa. Mas eu quero caminhar um pouco mais. Lucas 4, 23, o texto aparece em outros evangelhos, é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, e ela fala, Jesus, é lá em Jerusalém o lugar de adorar, né? O lugar de adorar, o lugar de prestar culto, é lá em Jerusalém, né? Você pode imaginar que naquela época já se havia uma castração, uma limitação, um engessamento de como é que alguém deve adorar.
Não, só pode ser desse jeito. Tem que seguir aquele padrão, só em Jerusalém. E ele vai dizer: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. A palavra adoração tem sido confundida com a arte de louvar a Deus. A arte de louvar a Deus, ela acompanha o talento que cada um tem. O Davi da Érica tem feito desenhos aí, caricaturas bonitas. Eu dei uma foto minha para ele desenhar. Ficou linda aquela foto, sobretudo que eu tinha 18 anos de idade. Eu não vou dar uma foto de hoje, né, gente? Ele melhorou muito, muito mais, inclusive, a minha foto. É um artista aquele menino. O ato, a essência, tem sido confundida com a forma. E isso tem trazido prejuízos para a Igreja de Cristo. Voltando aqui para Mateus 26, 30, o que estava acontecendo com Jesus e seus discípulos aqui? Nós estamos aí há 2 semanas da cerimônia de Páscoa. E o que estava acontecendo aqui nesse capítulo 26 de Mateus? Ele reuniu seus discípulos, tiveram uma ceia junto. Ele revelou que um dos que estão aqui comigo vai me trair. E ele está dando informações finais aos seus discípulos. E ali Jesus tinha terminado a última ceia com eles. Jesus sabia que ia ser preso. Jesus sabia qual seria a sua agonia. E o momento que eles terminam a ceia, ou a última ceia, é exatamente o versículo 30 do capítulo 26 de Mateus. E eu comecei a ficar inundado de uma série de percepções. Senhor, como eu queria ter um vídeo, um clipe no YouTube, de como é que foi esse último momento dentro desse lugar, em que depois da ceia, eles cantaram uma música de louvor a Deus, estavam adorando. E como é que foi isso? Como é que foi esse último hino cantado? Os 12 juntos ali com Jesus. Como é que foi esse encerramento desse momento? Você já tinha pensado sobre isso? A curiosidade do momento de louvor com o próprio Cristo no recinto, em carne e osso. Oh, mudou, hein? Ele mesmo ali. E aquele time cantando com ele, prestando louvores ao Deus Todo-Poderoso. Eu acho que essa vai ser uma das perguntas que nós vamos fazer quando chegarmos no céu. Como é que foi aquele último louvor? Como é que foi, Jesus? Foi um pancadão? Foi mais teclado? Foi mais bateria? Foi mais orquestra? Ou não tinha nem instrumento nenhum, porque os discípulos vai ser ruim, desafinado, quem sabe? Como é que foi esse último hino? Isso começou a povoar a minha cabeça. E eu fiz aqui uma lista para a gente conversar hoje. Ele adorou a Deus junto com seus discípulos porque já tinha vencido a batalha da adoração. Não, Satanás, você não. Eu sou todo do Pai. Eu sou todo de Deus. Então agora ele está ali cantando a última canção, junto com os seus discípulos. A batalha está vencida na prática, a batalha está vencida na essência do coração, a batalha está vencida nos 3 anos de ministério de Jesus, e agora ele está ali cantando, junto com seus discípulos. E o que mais me chamou a atenção é que naquele último louvor, demonstrado através da canção, Jesus sabia os podres de todo mundo naquela sala. Se levantou a mãozinha, se fechou o olhinho e estava tudo ruim dentro da alma, o próprio Jesus estava lá. Não passava no teste. O próprio Jesus estava lá. Então como é que foi isso? Isso foi da seguinte maneira: Jesus presente, os 12 com ele,
cantando a última canção, antes da prisão, antes de ir para o Monte das Oliveiras, porque depois disso eles foram para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras existe um lugar chamado Jardim de Getsêmani, e foi ali que Jesus foi passar a sua agonia, a sua angústia, e foram todos para o Monte das Oliveiras, e Jesus levou 3 de seus discípulos para o Jardim de Getsêmani. E enquanto cantavam, antes de partir para o Monte das Oliveiras, Jesus estava ali com aqueles 12, olhando para cada um daqueles ali, e cantando juntos, e olhando para cada um daqueles ali, Jesus pensava assim: que bom que eles já melhoraram muito em relação ao que eles eram há 3 anos atrás. Que bom que eles venceram e se superaram em tantas coisas, embora eles tenham muita coisa para melhorar. E assim foi cantado aquela última canção, ali em Mateus 26:30. Mas mais alguma coisa vai acontecer. Aquilo que você pensa que você é, você não é. Aquilo que você pensa, não, eu realmente já estou muito bom. Aquilo que você pensa que você é, você não é. Porque é só no momento da adoração que você realmente revela quem você é. Mas no momento da adoração, quando o incômodo vem. Essa semana eu fiquei alguns dias lá, parado em casa com um negócio que não era Covid. Eu imagino que foi uma forte gripe. O meu humor já mudou. A Alessandra já estava quase fazendo uma sessão de libertação lá em casa. Porque esse negócio chamado gripe é dor no corpo, é dor na língua, é dor até na cartilagem do corpo dói. E você fica ali e nada dá certo, comida não dá certo, e toma um remédio, mas o remédio é forte, dói também o estômago, tem que comer outra coisa. É um pequeno incômodo que já tira você do ambiente da adoração. Porque quem você é aquilo que você é quando o incômodo chega na sua vida. Quando o desprazer chega na sua vida. Aí é que a gente vai ver quem é que está no trono ou não. É nesse momento que a coisa acontece. Quando as emoções te pregam peças, armadilhas, e você começa a agir de uma forma louca. Então aí você vai começar a entender o nível de adoração ou de adorador que você é ou não. Não é quando estamos nesse ambiente, com uma música boa ensaiada, climatizado o ambiente, tudo tranquilo. É bom esse ambiente para nós, mas a adoração real acontece no mundo real todo dia. Muitas vezes magoamos quem está próximo a nós, famílias, pessoas queridas na igreja, na escola, no trabalho. Naquele último cântico, Jesus sabia quais eram as feridas que estavam abertas ainda na vida daqueles discípulos. Adoração não é para quem não tem ferida, mas para quem se rende ao Deus que pode sarar toda ferida. Adoração, meus irmãos, se eu pudesse resumir, é rendição. Rendição. Ele adorou com os seus discípulos, sabendo das situações que eles tinham. Ele adorou com o que tinha. Ainda havia fôlego no corpo de Jesus. Ainda havia uma possibilidade, então eu vou adorar com eles. Eu sei que eu estou sendo levado para a cruz. Eu sei que eu serei oprimido. Eu sei que eu serei maltratado. Eu sei que eu serei perfurado. Eu sei de tudo isso. Mas eu vou adorar aqui com eles. Porque embora tudo isso vá acontecer, o que vai acontecer não vai mexer na minha caixa adoração. Eu sei de tudo que vai acontecer, mas eu vou avançar. E agora ele vai, entrega vida, tempo, ele entrega o seu fôlego, ele adora o pai como filho, ele adora o rei como servo, ele adora com convicção de quem Deus era e com convicção de quem ele não era.
mesmo sendo filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Às vezes me parece que nós confundimos a adoração ou o louvor. É quase como uma auto-adoração ou um auto-louvor. Eu adoro o Pai, porque eu não sou igual a Ele. Foi o que Jesus fez. Ele adorou antes de subir o Monte das Oliveiras. Sabe? Deus habita no meio dos... Quando você está numa situação muito difícil e que você precisa convidar Deus para aquele ambiente, para aquele lugar, eu quero te dar uma dica. Comece a louvar. Comece a louvar. É uma inquietação, é uma perturbação, são setas na mente, são setas nas emoções. Meu irmão, deixa eu falar com você. Você não sabe cantar muito bem? Canta do jeito que você pode, aonde você estiver. Mas tenha um louvor no seu celular. Atraia a presença de Deus para o ambiente que está sem a presença de Deus. Você sabe qual é o significado da palavra inferno? A ausência de Deus. Sabe qual é o significado da palavra céu? Aonde Ele mora. Eu estou para ser entregue. Vim como Deus para esse mundo. Vivi aqui. Só fiz o bem. Estou morrendo pela humanidade. E serei injustiçado. Eu preciso atrair a presença do Deus Todo-Poderoso para esse ambiente. Para o lugar onde eu estou. Comigo e com os discípulos. Eu preciso chamar a atenção dEle. Senhor, olha. Sempre que alguém começa a louvar, Ele olha. E Ele vai. E Ele atende. E Ele se manifesta. Quando há louvor na direção dEle. É o casal começando a se desentender na família. Por motivo à toa. São os filhos. É no trabalho. É na van, é no carro de trabalho, aonde for. Por que não botar o radinho simples, uma invenção tão antiga, e bota a música para tocar naquele negócio, e bota o celular para tocar um louvor durante a obra, durante o trabalho, durante a visita a um cliente, bota aquilo para tocar, porque você vai atrair a presença de Deus para onde você está. Ele precisava. Josafá, segundo a Crônicas, vai passar por um momento dificílimo, um exército poderosíssimo indo contra Israel. Ele sabe que não dá conta daquilo. Ele reúne o povo e eles começam a jejuar. Ele veste pano de saco. Um profeta de Deus recebe de Deus uma palavra. Eles oram, pedindo a Deus resposta. A oração foi: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus começa a entregar o plano. Judá vai na frente, e louvores vão ser cantados, e vocês vão ver Deus ganhar essa guerra, essa batalha. Quem batalha, quem está no meio da guerra, precisa entender que essa maneira de adorar, chamada louvor, precisa estar no meio da guerra. Jesus convida Deus: vem, porque eu não estou aguentando. Vem com a gente. Vamos cantar mais uma canção, é isso que ele fala. Ele foi claro com a equipe dele, como a situação de Judas definiu a diferença entre a adoração a Deus e a não adoração a Deus. Ou você adora a Deus, ou você trai a Deus. Traição, adorando sua própria opinião, poder e moedas de prata. Preste bem atenção, poucos versos atrás, Jesus estava em Betânia, e uma mulher derrama um vidro caríssimo de perfume ali aos pés de Jesus, e Judas, que já estava roendo a corda faz tempo, criticou aquela atitude. Judas já estava traindo Jesus em suas opiniões, há muito tempo. Judas já não concordava há muito tempo com Jesus, mas na última ceia, antes do último cântico, Jesus já revelou: olha, eu já sei quem é quem aqui.
E já falou logo, olha, é você que vai me trair. Possivelmente, quando o último cântico foi cantado, Judas não estava mais naquele grupo. Não há espaço para traição na adoração a Deus. Ele queria ânimo dentro dos corações dos seus. Ele desejou marcar a memória dos seus seguidores, mais chegados com aquela poesia, com aquela harmonia, com aquele ritmo. Sempre que aquele hino fosse cantado, eles se lembrariam daquele momento com o Salvador. Você pode imaginar isso? Foi esse cântico que ele cantou conosco antes do seu sacrifício. Nunca mais aquele cântico seria mais um cântico do saltério ou do livro de Salmos. Aquele cântico marcou a memória dos discípulos de Jesus para sempre. Ele gostaria que eles lembrassem daquilo. Então vamos cantar o cântico. Eu queria trazer para você uma história, algo que chegou para mim. Eric pode preparar aí se quiser, só deixar pausado, mas pode preparar. Você sabe que Instagram serve para uma opção de coisa, né? Até para coisa boa. Até para coisa boa. Mas eu recebi chegou para mim, né? Provavelmente o algoritmo trouxe isso. Um vídeo muito interessante de uma senhorinha bem idosa, numa cama. Segundo a narração que eu li, eram os últimos suspiros daquela senhora. E daqui a pouco nós vamos ver a manifestação de louvor, ou os atos de adoração dela, ali nos últimos suspiros dela. E com a vozinha dela embargada, né? Já uma voz de uma pessoa idosa, eu tentei pegar as frases que ela estava cantando, e eu descobri que o refrão do louvor ou da música que ela estava cantando foi escrito por Rufus Cornelius. Ele, nascido no Alabama, em 1872. Em 1916, ele escreve uma música intitulada Enquanto Viajo pela Terra, cantando enquanto caminho. E o refrão da música é mais ou menos o seguinte: eu quero vê-lo, olhar para seu rosto, lá para cantar para sempre a sua graça salvadora. Nas ruas da glória, deixe-me levantar a voz. Preocupa-se com todo o passado, porque fica para trás. Finalmente em casa, para sempre, eu vou me alegrar. O texto de Rufus, ele que no ensino médio, na high school, começou a ter muito talento para música, e foi se aperfeiçoando em estudar instrumentos, e depois começou a tomar aulas de harmonia, com professores excelentes, se tornou um músico muito conhecido nos Estados Unidos. Rufus escreve a canção Enquanto Viajo pela Terra, cantando, estou a caminho da glória. Mas ele escreve essa canção em 1916, e o mais interessante é que em 28 de agosto de 2007, um cara muito legal, eu hoje acordei e só fiquei escutando aquele grupo vocal criado por Lee Williams, um quarteto fantástico, e eu gosto daquela música, né? É um estilo de música que todos vocês devem gostar. É uma Afro-American fantástico, aquele estilo espiritual muito legal que eles cantam. Mas Lee Williams cantou uma música escrita em 1916, lançada em 28 de agosto de 2007. E essa semana eu recebo um Reels de uma senhora deitada numa cama que está partindo, cantando o refrão da mesma poesia. Vamos ver se a gente consegue ouvir um pouco desse Reels aí.
Tem que liberar aqui o alto-falante. É assim mesmo, pessoal. Sabe que a produção é ao vivo, né? É ao vivo. E daqui a pouco ela volta. Quanto o Eric? É que logo abaixo aqui tem um alto-falante que é só de explicar, Eric, do Instagram. Por isso que não está saindo o som. Fiquei impressionado, não foi só com o texto, mas fiquei impressionado na escolha dessa senhora, de ser uma adoradora. Sabe, você faz muitas escolhas. Quando der isso, só soltar. Você faz muitas escolhas. Deu? Enquanto não tirar aqui, desclicar aqui embaixo, o alto-falante ele não vai sair. Mas ela escolheu ser uma adoradora e morreu como adoradora. Eram os últimos dias, os últimos segundos de vida daquela senhora. E ela escolheu passar, sabe como? Adorando. E ela canta uma música escrita em 1916, lançada em agosto de 2007. E ela vai para a glória como adoradora, porque escolheu a quem ela queria prestar culto. Mas vai para a glória também com uma ação de louvar, que é a ação da música. Ela poderia ir para a glória recitando um versículo, ela poderia ir para a glória de uma outra maneira. Talvez João, quando estava indo para a glória, lembrou daquele hino cantado por Jesus e seus discípulos, em Mateus 26:30. Talvez Pedro, Paulo, sabendo disso, também conheceu o cântico. Ou talvez alguém nas igrejas onde eles plantaram congregações perguntavam: o que aconteceu no último encontro com Cristo? Nós cantamos aquele salmo. Pode ir. Eu não quero que você fique sensibilizado com a cena, mas fique sensibilizado com a essência da cena. Ela está deixando a matéria. Ela está deixando esse mundo como a melhor escolha que ela fez. Eu adoro o Deus que vai me receber. Eu queria convidar você a fechar os olhos onde você está. O desafio de louvar não é um grande desafio, porque o primeiro desafio é o desafio de adorar. Se você, nessa manhã, entendeu assim, eu preciso revisar essa caixa da minha vida, que é a caixa da adoração. Eu preciso checar realmente, eu estou adorando a alguma outra coisa, eu estou adorando a metas pessoais, eu estou adorando a um plano, a um projeto, eu estou adorando a uma pessoa, eu estou adorando a um amigo, a um trabalho, a uma amiga, a um parente, ou eu realmente estou adorando o Senhor? Eu vou só terminar para você entender. Porque se uma pessoa, uma ideia, um projeto pessoal, tomar o lugar de Deus na sua vida, então você está falido. Pai, nessa manhã, assim como nós estamos, nós queremos retomar e revisar a caixa da adoração, porque é a caixa mais importante da nossa vida, é a caixa que define tudo,
é a caixa que define sentimentos e pensamentos, é a caixa que define as ações do dia seguinte, é a caixa que resolve o dia bom e resolve o dia mau, é a caixa que no dia que a figueira não florescer e a videira não der uva, nós vamos continuar adorando o Deus da nossa criação. É a caixa que não nos desampara, é a caixa que não tem crise para ela, é a caixa onde o Senhor Jesus também decidiu encerrar o seu ministério na terra, adorou de todas as formas, através da música ele exaltou o Senhor, através da ida ali para o monte, da oração, ele reconheceu quem ele era e quem o Senhor era, através de se entregar, da entrega como prisioneiro sem julgamento, ele estava seguindo para o Gólgota. Mas Senhor, a distância entre essa caixa da adoração ao Senhor e a prática de vida nossa aqui nesse momento, da nossa história, revela isso para nós, nos estreita, Senhor, com o trono da graça, limpa, Senhor, lentes que estão embaçadas, nos faz enxergar quem nós realmente somos, e nos coloca, Senhor, numa posição de humildade e quebrantamento, onde nós precisamos estar. Que quando chegar o momento de cada um aqui, de deixar esse corpo e ir para a esfera, para a dimensão espiritual definitivamente, nós possamos ir adorando o Senhor e o Teu Filho, louvando aquele que é digno de todo reconhecimento. No nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor revele a cada um aqui, a quem você tem adorado, ao que você tem adorado. Que o desafio do Antigo Testamento, o desafio do Novo Testamento, o nosso desafio hoje, seja, Senhor, superado. Nos ajuda, nós pedimos mais uma vez. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém.